tudo Bom bem? dia. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. É muito bom conversar com vocês, é muito bom bater esse papo com vocês nessa manhã de sexta-feira, né, dia 5 de junho. Vamos considerar que esse é um bom bate-papo, certo? Apesar que vocês vão conversar comigo através via chat, mas é só um momento de compartilhamento para reflexões e principalmente para provocações sobre um tema no qual, para mim, um tema muito potente, um tema importante a ser discutido em qualquer âmbito e principalmente discutir isso com vocês. Agradeço ao convite, né, da comissão organizadora do evento. Eu espero que eu possa ajudar todos vocês da melhor forma possível. Então, a proposta desse tema, no qual eu estou conversando com a comissão organizadora deste evento, foi abordar a temática da relação com o brincar e o conteúdo do lazer. Nós sabemos, né, de acordo com as informações que eu obtive, foi que a maioria de vocês trabalham nessa área da educação física profissional, tem psicólogo, tem pedagogos, enfim, tem profissionais que trabalham com um grupo de crianças, adolescentes, dentro de diferentes segmentos, com diferentes modalidades, no âmbito dos projetos que vocês atuam. Então, vamos tentar, nessa manhã, falar um pouco sobre isso, sobre o brincar e o lazer, mas antes de entrar dentro do conceito e dentro das questões sobre o brincar, a gente vai conversar um pouco para compreender melhor essa questão do lazer, certo? Alguns conceitos, alguns significados, algumas reflexões. Eu preparei aqui algumas. Espero que ninguém me... Essa coisa de online, ao vivo, dá nisso, né? Chegando mensagem, telefone, pessoas mandando mensagem, é uma loucura. E a gente não tem como fechar tudo isso. Então, vamos lá e vamos começar, porque são muitos materiais. Eu queria que alguém controlasse o meu tempo, viu, Patrícia, Paulo, quando chegar próximo, 5 minutos antes de concluir a primeira etapa, né, que é etapa 1 e etapa 2, você me comunica, tá legal? Tá Tranquilo? ok. Bom, professor, pode deixar. Vamos lá. Pessoal, primeiro desafio, vocês estão vendo essa imagem aí, né, que eu coloquei? Primeiro desafio é o seguinte: quem consegue, presta atenção, quem conseguir descobrir o segredo do ser chamado Enigmas das Cores, viu, Paulo César, vai ganhar um livro de presente meu, tá bem? Um Opa! livro de poesia. Então, qual é o enigma desse jogo? Você distribuir, vocês estão vendo que é um quadrado 4x4, tá certo? E você tem um X número de cores, 4 cores azuis, 3 cores amarelas, 3 verde, tá? 3 vermelho e 3 rosinha. Então, vocês vão distribuir de tal forma essas cores num quadrado 4x4, onde nunca, em hipótese alguma, nenhuma cor pode se encontrar na vertical, diagonal ou horizontal. Agora, vocês que têm o meu livro já vão descobrir o segredo rapidinho, mas quem não tem não vai descobrir tão cedo. Quer dizer, vocês são pessoas que são capazes, porque trabalham com essa questão cognitiva. Então, quem descobriu o enigma das cores, ok, vai ter que mandar o resultado aí, não sei como é que vocês vão fazer, para a Patrícia, para o PC, imediatamente. Quem conseguir fazer isso até o final da palestra ganha um livro de presente, viu? Manda por WhatsApp, vocês podem pintar, escrever, colocar a letra, o nome de cada cor. O importante é descobrir o enigma das cores. Então, já que a gente vai falar sobre brincar, sobre recreação, diversão, lazer, entretenimento, humor, riso, a gente vai brincar um pouquinho aqui, tá legal? Então, a gente vai, durante toda a apresentação, de vez em quando, dar uma paradinha para a gente se divertir. Então, eu sou Marcos Teodorico, sou da Universidade Federal do Ceará, tá? E sou responsável por um monte de projetos da Universidade Federal do Ceará, que já foi citado pelo PC, que é o Programa CELA, o Centro de Estudos sobre Cidade e Lazer, onde esse projeto incorpora e absorve uma série de outros projetos. Dentre eles, nós temos o Brincamóvel, a Brinquedoteca Itinerante, que é um dos únicos projetos existentes no território nacional brasileiro, dentro dessa pegada de mobilidade, de deslocamento. Então, a ideia, pensando nesse projeto, já que as pessoas não podem ouvir até a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer do Instituto de Educação Física e Esporte, inserido lá na Universidade Federal, por que não construir um projeto que eu possa levar o brincar, o brinquedo, enfim, o jogo e a brincadeira, em contato com a comunidade? Então, sair dos muros da universidade e ir ao encontro da comunidade. Então, a ideia do Brincamóvel, que é uma brinquedoteca itinerante, ou Playbus itinerante, então foi criado um nome Brincamóvel. Esse projeto foi criado em 2014 e já estamos em 2020. A gente já teve a felicidade de
durante esse período, atender 480 mil pessoas dentro de uma ação de extensão. A gente acha que, pode pensar que isso é pouco, mas não é. Uma ação extensionista é uma instituição pública brasileira trabalhando em cima de um projeto dessa natureza e atender aproximadamente 480 mil pessoas. É realmente muito trabalho que vem sendo realizado ao longo de 5 anos. E também, além do Brincar Móvel, nós temos o Labringe, o Laboratório de Brinquedos e Jogos, que foi inserido em 2003 na Faculdade de Educação. Foi aí que começou tudo, né? O Laboratório de Brinquedo, lá no curso de Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Juntamente com o Laboratório de Brinquedos e Jogos, que só tem 3 no Brasil, que trabalha dentro dessa perspectiva, é o Laboratório da Labrinc, que é da USP, Universidade de São Paulo, e outro laboratório é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Labrinca, que é coordenado pela professora Leila Peters. E, juntamente com ele, abrimos a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer. E a brinquedoteca é inserida enquanto espaço estruturado para brincar, estimular, que era produzido e organizado, e começou a faculdade de educação. Hoje ele está dentro do Instituto de Educação Física e Esporte, que a partir de 2010, o curso de Educação Física da UFC, saiu de dentro da Faculdade de Educação e teve um espaço próprio, que foi criado o chamado Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal do Ceará. E criamos também o Brincar para Incluir, que é um outro projeto que trabalha dentro com pessoas e atendimento a pessoas com deficiência. Então, a gente trabalha aí dentro do Brincar para Incluir, onde usa o jogo, o brinquedo, a brincadeira e o brincar, certo? Como instrumento de ponte, de elo, de conexão e mediação entre a criança e o brincar, e principalmente pessoas com deficiência. Então, trabalhamos com criança com autismo, acolhemos criança com deficiência visual, baixa visão, paralisia cerebral, síndrome de Down e etc. Então, a gente tem um trabalho bem interessante, onde a gente trabalha essa questão do brincar como instrumento de inclusão, de integração, onde a gente trabalha na perspectiva plural e da diversidade do humano enquanto um ser onde toda a manifestação lúdica pode ser interessante para esse grupo de pessoas, não necessariamente só pessoas com deficiência, mas todos os grupos, tá? Pensando todo mundo enquanto pessoas especiais, como pessoas ímpares e singulares. Então, é um projeto que tem aí o nosso site, o www, que vocês podem entrar, célulaufc.br, ou Brincamol para conhecer um pouco melhor. Então, aqui eu coloquei uma questão sobre o lazer. E para começar essa história do lazer, eu coloquei aqui uma primeira reflexão, tendo como base o livro, né, Os Jogos e os Homens, né, do Roger Cagliostro, que a gente coloca mais ou menos essa reflexão. Nós queremos lazer, sim, mas não qualquer tipo de lazer, né? Um mero entretenimento, passatempo. Não o chamado lazer mercadoria, cada vez mais precisamos do lazer que leve à convivência, né? A integração, a inclusão, a pluralidade, a diversidade e transformação humana, a transformação do ser humano. Mesmo, por paradoxal que isso possa parecer para todos nós, né? Sendo fluido individualmente. Um lazer que busque minimizar os riscos da exacerbação dos próprios conteúdos do brincar-jogo. Segundo Cagliostro, né, quem leu esse livro, ele define a questão do jogo, né, em 4 perspectivas. A competição, então, um lazer pensando na competição que não leve à violência ou à questão da segregação. A vertigem, que não leve ao risco calculado da vida ou que não ponha a vida em risco. A imitação e a subjetividade, que não promova o fazer de conta, né, estagnante, imobilizante, da pior fantasia, e sorte e azar, que é uma categoria do pensamento de Cagliostro, que provoca a alienação. Então, nós não queremos essas 4 dimensões como um elemento do lazer. A competição, o risco, porque o lazer negativo, o lazer positivo, a imitação, a subjetividade, o faz de conta, mas que não seja uma coisa de estagnar o humano e imobilizar o humano enquanto seu pensamento subjetivo, e o jogo de sorte, ou jogo de azar, conhecido como jogo de azar, mas o jogo de sorte, que não provoca o quê? Alienação, alheamento pejorativo. E aí vocês podem, muitas palavras que eu vou utilizar, eu espero que vocês busquem aí no Google essas reflexões e esse significado dessas palavras, do alheamento pejorativo, o não fazer nada mais de forma pejorativa, porque isso vai ser um pano de fundo para as reflexões sobre o significado do ócio e do lazer que eu vou tratar lá na frente, e a reconexão mais lá na frente, porque o brincar, tá, é um instrumento, uma ferramenta importante no que diz respeito ao conteúdo do lazer, e um conteúdo que pode ser apropriado por todos nós e utilizado nas nossas manifestações do ato de brincar, do ato de lazer, da recreação, enfim, principalmente durante o nosso tempo livre.
Outra questão que é bastante importante, né? Segunda-feira, né? A gente começa, a gente fala em lazer, fala a relação do homem com a vida, com o trabalho, com as manifestações que a gente tem. Então, toda segunda-feira a gente começa assim. Lógico que está no período de pandemia, de isolamento social, a gente está direto dentro de casa, mas mesmo assim a gente cria algumas, algumas coisas para serem realizadas durante a semana, certo? Para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades dentro da nossa própria casa. Mas na segunda-feira, 8 horas da manhã, quem trabalha, né, quem tem trabalho, a gente está aí nessa situação. E na proporção que passa a semana, a gente fica sonhando para que chegue o quê? A sexta-feira, né? Porque a gente considera essa questão da manifestação do tempo, do espaço ou do tempo liberado, essa relação do tempo-trabalho. Então, o período de segunda a sexta-feira. E quando chega o final de semana, é o momento da gente extravasar. E a gente conta as horas, conta os minutos e os segundos para que chegue tanto os feriados como também a sexta-feira. E é um pouco brincando com isso que a gente vai dialogar sobre essa diferença entre o ócio e o lazer. Se existe diferença, se não tem diferença. Então, vamos tentar refletir um pouco. No senso comum, pessoal, o que é que as pessoas falam sobre o tempo livre, né? O tempo livre é um tempo fora do trabalho. É tudo aquilo que é não trabalho. Então, o tempo livre é um momento, é uma condição de um tempo que só acontece e só conseguimos evidenciá-los quando a gente está livre das nossas obrigações laborais. Então, é um tempo fora do trabalho. Isso é no senso comum. E o lazer, se a gente pensar aí, e vocês forem dar uma pesquisada no Aurélio, nos dicionários, a gente vê o lazer como desenvolvimento, descanso, diversão, entretenimento, animação, turismo, férias e fim de semana. E o ócio como um tempo vago, sem nada para fazer. E quase sempre o ócio é pensado, principalmente na cultura brasileira, como uma forma mais pejorativa da questão do ócio. Reflexões lá na frente que a gente vai abordar sobre reflexões de alguns teóricos, certo? E principalmente as reflexões do ócio criativo de Domênico de Masi. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da forma como é percebido o ócio, essa experiência do ócio no Brasil como uma coisa improdutiva, pejorativa, né? De vagabundagem. Mas em outras culturas, tá? E a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, vai mostrar uma outra forma de olhar para essa questão do ócio. E o lazer é um fenômeno que está intimamente ligado ao fenômeno da Revolução Industrial, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. E quando a gente fala em tempo livre, tá? A gente pode... aí tem uma frase aí do Northcote Parkinson, que fala muito interessante, que é um pensador britânico: o homem mais ocupado é quem tem mais tempo livre, certo? Então, quem quiser pesquisar um pouco sobre esse livro dele, ele fala um pouco o seguinte: foi a chamada lei de Parkinson, né? Ele fala o seguinte, que o trabalho expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. A lei de Parkinson, tá? A curiosa norma social, ele explica o seguinte: que porque não temos tempo para nada. Então, fica hoje a vida da gente, hoje essa questão do trabalho, a sistematização que o trabalho nos leva, e aí acaba nos colocando nessa chamada lei de Parkinson, né? Que é bem interessante que vocês entendam um pouco e, se puderem pesquisar um pouco sobre isso, tem um monte de literatura aplicando a lei de Parkinson nas questões organizacionais, nas questões administrativas e econômicas e políticas e de gestão. A melhor gestão, a melhor qualidade da gestão, qualidade em gestão, e é interessante você essa relação do tempo livre e do trabalho. Qual o poder do tempo livre, né? O tempo livre, por sinal, é uma prerrogativa para que se manifeste as nossas ações e condutas de diversão, entretenimento e tempo liberado. Então, sem o tempo livre, nessa relação tempo-trabalho, tá? Ela é fundamental. Por isso que ele tem um poder impactante nas nossas tomadas de decisões, porque o brincar, o lazer, a diversão, ela só concretamente pode acontecer, exceto algumas exceções, na realidade, depois eu vou falar um pouco também lá na frente, quando nós temos tempo para fazer alguma coisa. O tempo livre ele pode ser utilizado de diferentes formas, de diferentes maneiras. Tá? Por isso que ele tem um poder importante também na sociedade moderna. O que nós fazemos com o nosso tempo livre? A gente faz um monte de coisa, né?
ir ao cinema, andar de bicicleta, ouvir música, tirar fotografia, namorar, jogar xadrez, ver televisão, escrever, ver Netflix, tá? Ver Prime. A gente vai para a praia. Então, o que eu faço com o meu tempo livre é uma decisão pessoal, é um comportamento, uma atitude, uma experiência pessoal, tá? De utilização desse tempo. O tempo sempre existiu, seja na sociedade grega romana, seja no Renascimento e seja na atualidade e durante todo esse período da Revolução Industrial. O tempo sempre existiu, ele existe e sempre existirá. O que nós fazemos com o tempo e utilizamos esse tempo e de que forma utilizamos esse tempo é que vai, obviamente, determinar a qualidade e a não qualidade do uso do tempo livre. E isso é fundamental pensar sobre isso, porque em nossa atuação profissional e como nós percebemos o tempo livre, certo? Tirando as atividades orientadas naquilo que vocês fazem do trabalho de vocês, ele merece ser refletido constantemente por todos nós, porque o tempo e a forma como utilizamos o tempo determina também a nossa qualidade de vida, a nossa forma de olhar para esse tempo e como eu vou ter essa relação com esse tempo. Então, é fundamental que a gente reflita muito sobre o tempo. E quando a gente pensa em ondas de transformação, a gente pensa 3 momentos importantes da evolução do homem, da evolução humana. A gente pode ter 3 limites concretos e reais dessa questão da mudança do tempo e da relação do homem com o tempo. Então, a gente tem um período da Revolução Agrícola, que foi um período marcante, até 1750 depois de Cristo. Nós temos o período da Revolução Industrial, em 1970, pensa esse período da Revolução Industrial, começa antes e vai até um pouco depois, e a Revolução do Conhecimento, que é a revolução que a gente está vivendo agora. Então, cada período desse histórico, né, ele determina uma ação do homem com um monte de coisas, em especial com o seu tempo livre, com o lazer e com o ócio. Então, por sinal, a gente percebe essa mudança do ócio e para o fenômeno do lazer, essa palavra existente lazer, durante o período da Revolução Industrial. Tá? Tempo fora do trabalho. Tá? O tempo livre fora do trabalho. Daí surgiu o lazer como um meio, uma forma, uma maneira e um mecanismo de usar melhor o nosso tempo. E aí surgiu uma série de questões de o que fazer com o meu tempo livre, que tipo de atividades e propostas eu posso levar para que essas pessoas, durante o tempo livre, possam viver experiências significativas. Daí surge o termo e a questão das mais diferentes manifestações de atividade de lazer. E a revolução do conhecimento. Hoje vivemos uma revolução de transformação do conhecimento. Um conhecimento nexial e um conhecimento da inteligência, onde vivemos conectados em sistema de rede, onde a gente trabalha através de redes, tá? Onde a inteligência, o conhecimento dentro da própria inteligência, buscando os conhecimentos fora da nossa vida. Então, hoje vivemos completamente conectados, onde essas informações estão contidas nas diferentes plataformas existentes e hoje o conhecimento é a ferramenta de mais relevância e impacto no que diz respeito a questões profissionais. Então, essa nova revolução, hoje o homem vale por aquilo que sabe, um conhecimento transformador. O homem hoje mudou sua relação com o trabalho, a relação de convivência com os espaços laborais. Então, é uma nova revolução do tempo e uma nova forma de você utilizar o tempo e a relação com o próprio trabalho. E aí criamos o chamado tempos sociais, dividido em 3 períodos, que anteriormente eu já falei. A chamada período da Grécia mito-erótica, onde a mitologia, a religiosidade e o erotismo era presente na civilização greco-romana, e vem depois um período muito específico, que é o período do pré-industrial, e aí o período pós-industrial. Aí eu vou falar um pouco sobre essas relações dos períodos. Esse tempo social é o tempo mais dominante, né, de uma sociedade, é aquele que permite cumprir os atos, né, necessários para a produção dos meios, que garante a própria sobrevivência de todos nós. É nesse tempo social que Frederico Monet vai classificá-los em 4 categorias, que também vou conversar com vocês, possibilitando a criação nesse tempo social, a manifestação e a realização e a atualização dos seus valores fundamentais de sobrevivência. E esse tempo social é importante a gente entender um pouco sobre ele. E aí a gente fala sobre essa questão da sociedade do trabalho, certo? Hoje vivemos uma sociedade de trabalho, onde o trabalho começou a ter um impacto muito importante
essa palavra trabalho na vida de todos nós. As mais diferentes teorias sociais qualificam, tá, essa ordem social e moderna como sociedade do trabalho, sociedade do conhecimento, sociedade do consumo, exatamente porque reconhece a categoria trabalho, né, essa categoria, a sua dinâmica mais importante e central na sociedade contemporânea. O tempo do trabalho regulado, homogêneo, contínuo, exterior, tá? Coercitivo, né? Linear e abstrato. É o tempo social nela dominante. É essas relações que a gente vive, né? A gente vive igual aquele coelhinho do Alice País da Maravilha. Vocês assistiram o filme Alice no País da Maravilha? Aquele coelhinho que vive olhando para o relógio, tá? E ele olha para o relógio e olha sempre o relógio. A gente nunca tem tempo para nada. Então, o relógio, tá, é que determina a sua conduta e sua forma de viver e se relacionar com o mundo e com o momento que ele vive. Então, a gente pensa a questão do lazer e a questão da diversão, do entretenimento, do brincar, do lúdico, da brincadeira, que a gente tem que sair dessa caixinha do relógio, né, do tempo controlado, do tempo coercitivo, do tempo controlado, para um tempo completamente diferente, fluido, né, a fruição, que a gente também vai discutir aí. E aí está o tempo de Monet. Frederic Monet tem aí vários estudos que ele divide o tempo em 4 categorias importantes. A categoria psicobiológica, certo? Onde a gente está relacionado principalmente às nossas necessidades biológicas, tá? E neurológicas. A socioeconômica, que está ligado muito à questão do tempo, né? Socioeconômico, o tempo laboral, o tempo do dinheiro, o tempo do trabalho, o tempo do ganho, certo? Com essas demandas. O sociocultural, que é essa parte mais do tempo, da relação, né, que eu tenho com o outro, com o meu, com o social, essa interação e essa integração, essa mediação desses processos de sociabilidade e socialização. E temos o tempo livre. Então, o tempo biológico, o tempo socioeconômico, o tempo social e o tempo livre. De acordo com Geoffroy de Mazetier, que são outros teóricos, Requiche e outros mais, vem dizer que a gente só tem tempo livre depois que a gente se livrar desses tempos biológicos, socioeconômicos e culturais. Que é aí que a gente consegue entrar no chamado tempo de livre. E no tempo livre a gente pode entrar e ter uma imersão dentro do chamado lazer, ou atividade de lazer, ou experiência de lazer, certo? Que aí são questões que a gente vai ver o conceito já de Ossa, essa questão da experiência e da atividade de lazer, o que o caracteriza cada um. Então, esse tempo livre é um dos tempos importantes no tempo social. E o que devemos fazer com esse tempo livre? Qual é a nossa percepção de tempo, nossa forma de olhar o tempo? E aí um papel importante de vocês, tratar dessas questões dentro dos ambientes laborais de vocês com as crianças que vocês trabalham, os adolescentes que vocês trabalham, adultos ou idosos. Como eu posso, então, como professor, como profissional de educação física, psicólogo, pedagogo, tá? Assistente social, não importa, como eu posso dialogar com o meu grupo, com essa relação que eu tenho com o outro, e como eu posso trabalhar numa pegada e uma perspectiva de educação, de como eu posso utilizar o meu tempo. Imagine você discutir isso com as crianças para que eles possam, durante o seu tempo livre, utilizar da melhor forma possível. Como eu posso contribuir, instrumentalizar esses alunos, esses atletas, né, para que eles possam usar adequadamente, qualificadamente o tempo livre. Então, eu posso, como mediador, como professor, como pai, como estudante, enfim, eu posso, como instituição, mídia, instituição igreja, instituição família, instituição escola, trabalhar dentro dessa perspectiva de como educar as pessoas para usar o seu melhor o seu tempo livre. Daí o papel e da importância de discutir sobre isso dentro da escola, das universidades e dos meios de comunicações, em todos eles, da melhor, e também com a parte de políticas públicas, né? Dentro do governo, tanto municipal, estadual ou no governo federal. O impacto que tem uma boa política pública para que possa dialogar com essa questão de políticas que sejam favoráveis e interessantes no uso do tempo livre. E é fundamental a participação do governo enquanto instituição. Pessoal, é muita informação, mas fiquem tranquilos, depois vocês podem se aprofundar nessas informações. A ideia dessas reflexões é provocativa. Eu quero provocar vocês. Eu quero que vocês busquem essas ideias que estão sendo construídas nessa apresentação, para que vocês se aprofundem e se apropriem delas. E com apropriação, aprofundamento intelectual e teórico, vocês podem melhor tratar o conhecimento e dialogar com ele no dia a dia e no chão do seu trabalho, no dia a dia do seu trabalho. Quanto mais informado você está,
Quanto mais apropriação você tem do conhecimento, mais autonomia e liberdade você tem de dialogar com as pessoas que estão participando da tua vida, tá? E vivendo experiências formativas e educativas com vocês. É fundamental o conhecimento intelectual nesse sentido. Então, nós temos aí a questão do tempo social, segundo Frederic Monet, em duas perspectivas. A maior liberdade é o chamado autocondicionado. Menos liberdade é heterocondicionado. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ele coloca duas situações aqui importantes. A gente tem aí o chamado autocondicionamento, né, no caos entre as necessidades econômicas e as existenciais. O homem, nessa chamada hipermodernidade, né, se vê dividido entre a obrigação de imposto e o desejo de se libertar. E é isso o conceito de autocondicionamento. É o desejo, tá? É as obrigações que são impostas em nosso dia a dia, é que nós vivemos nessa hipermodernidade, e também como nós podemos usufruir dessa liberdade que tem os tempos, né? Então, esse autocondicionamento determinado por esses dois elementos. E o heterocondicionamento, no entanto, é o processo de elaboração do sujeito. O sujeito hoje, na contemporaneidade consumista, nós somos altamente consumistas, não contempla o tempo para ser e existir. Nós não contemplamos o nosso tempo livre para que a gente possa ser e para que a gente possa existir fora do tempo produtivo. Pessoal, existe, além do tempo produtivo, de ganhar dinheiro, é importante, é fundamental, existe também um tempo que nós precisamos ser, existir. E é fundamental que a gente não perca de vista essa possibilidade de ser e de existir, em detrimento do tempo de produção e de consumo. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, que é o que nós chamamos de heterocondicionamento, tá, desses tempos. E o tempo de vida, né, o tempo de vida dos indivíduos estrutura-se de acordo com os padrões que são assimilados, tá, sobre como deve dispor o tempo para diversas atividades. Acaba nos padronizando o uso do tempo. Desta forma, o que é que acontece? São diferentes formas de sentir, de pensar e de agir. Nós sentimos e pensamos e agimos de forma a estabelecer o tempo. Aí a gente acaba o quê? Seguindo padrões culturais que se refletem na ação do sujeito. Por isso que cada sujeito tem uma ação diante do seu próprio tempo, porque nós somos sujeitos históricos, experiências que são matizadas dentro das nossas experiências, da nossa comunidade, dos nossos lugares, das nossas experiências familiares, das nossas experiências das instituições escolares. Todas as experiências acabam influenciando, tá, nesses padrões culturais, na forma de sentir, de pensar e de agir dentro de uma estrutura social. E essas reflexões são importantes para vocês, até para compreender por que as nossas crianças, por que os nossos adolescentes são o que são, pensam o que pensam e agem porque agem dessa forma. Essa compreensão ela é fundamental para que vocês possam dialogar, compreender e entender a história e a pré-história desse sujeito que está trabalhando ou que você está atuando sobre ele, lá na sua atividade com atletismo, futebol de salão, voleibol, handebol, atividades recreativas culturais, não importa. São sujeitos que pensam, são sujeitos que sentem e são sujeitos que refletem. E você, como mediador, tem que estar preocupado com essas questões. Eu estou indo muito rápido, eu não sei se estou indo muito rápido, mas é porque é muito material, eu vou até saltar alguns. Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, né? No pensamento contemporâneo, né, pessoal, frente às necessidades do homem desse tempo, os referenciais temporais estão orientados pela vivência do momento. A gente vive muito o emergencial aqui e agora. A gente só se preocupa com agora, em viver intensamente o momento, né? O individualismo, o hedonismo, o egocentrismo, o etnocentrismo são as palavras que estão constantemente vivendo nas nossas relações humanas na atualidade. Nós somos pessoas egocêntricas, tá? Egóicas, pessoas individualistas, pessoas que não conseguimos pensar no outro, se colocar no lugar do outro, termos uma compreensão do que seria a compreensão do empoderamento humano, do altruísmo humano. É fundamental que a gente reconstrua e restaure essa forma de viver em nossas vidas, que a gente deixe de centrar as coisas em nós mesmos, né? Tá? Para que a gente possa viver experiência mais satisfatória, né? A partir
do que o consumo sugere. Porque, às vezes, o consumo nos sugere uma determinada conduta, uma determinada forma de se relacionar com o tempo, com o mundo e com os outros. E não é assim que a gente tem que ser orientado pelo consumo, ou a hipermodernidade onde nós vivemos. A gente pode até ser e consumir, mas a gente pode ter uma relação com o consumo, uma relação muito mais altruísta, muito mais empoderada, muito mais solidária, tá? E compartilhada. A gente tem que mudar essa nossa relação que nós temos. Não existe lugar para o tempo, né, perdido, certo? Não existe lugar para o tempo perdido, sem consumo, sem produção. O tempo fora disso é vazio. Então, a gente fica numa sociedade que vem constantemente dizendo, se a gente não produz, se a gente não dá resposta ao consumo, nós vivemos um tempo vazio, um tempo sem significado. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente pode caminhar buscando equilíbrio entre essas duas perspectivas. A gente pode trabalhar e viver feliz. A gente pode produzir e dar resultado à sociedade e ser um homem mais pleno, um homem mais altruísta, um homem que compartilha suas experiências, que pense no bem-estar do planeta e da humanidade e dos outros, mesmo sendo e produzindo. Então, a gente tem que mudar essa relação que a gente tem com o consumo. Então, a gente sempre fica... eu acho que saiu aí, não sei se saiu aí a imagem, Paulo. Saiu? Saiu. Tá verde. Eu tenho que entrar de novo? Não, eu acho que foi. Pronto, deu certo. Eu acho que foi só um problema momentâneo. Tá? A gente tem aquela história. Para ser feliz, compre uma viagem para a Disney. Para ser feliz, você tem que ter a roupa de grife. Para ser feliz, você tem que usar o batom da moda. Para ser feliz, você tem que ter um corpo perfeito. Para você ter sucesso e ser feliz, você tem que ter uma Ferrari. Será que é isso? Será que é isso que determina a tua felicidade, tá? Na tua vida? A alegria, a emoção, a felicidade é determinada pelo que você tem materialmente? Que outros valores nós podemos pensar em conseguir estabelecer uma relação com a felicidade? O que é ser feliz? O que é viver plenamente a vida humana? Então, nós temos que estar constantemente pensando sobre isso, tá certo? Então, a centralidade do tempo contemporâneo voltado para o trabalho direcionado pelo consumo, dá vez ao sujeito longe de sua liberdade, potencial criativo e realização. Quanto mais a gente entra nessa coisa da lombra do consumo, de consumir, de ter, a gente vai ficar cada vez mais distante dos nossos processos de libertação, de autonomia humana, tá? Isso é fundamental para cada um de nós, do potencial criativo. Quanto mais liberdade você tem, quanto mais autonomia você tem, mais você tem um potencial criativo estimulado. E criatividade é fundamental para você realizar e principalmente para você inovar ou pensar em inovação. Um professor que inova, um humano que inova, um indivíduo que inova. Inovar é fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual. Por isso que você tem que fazer uma marca como professor, como adulto e como ser humano, e tatuar essa marca nos outros. Uma marca positiva, uma marca interessante. Daí a importância de tudo isso, ok? Convoca-se, né, assim, a atenção para o tempo ainda a ser conquistado, para a expressão da subjetividade diluídas no tempo vazio. Daí a gente tem que pensar o tempo em uma convocatória, em uma provocação. E aí vem essa pergunta aí para vocês. Não fazer nada é perda de tempo? Tem muita gente que diz, porra, cara, não faz nada. O Paulo fica todo dia em cima de uma rede, olhando para o pé de coco e vendo o pôr do sol, nascer do sol e pôr do sol. O Paulo é um cara vagabundo. Tá? Professor, então, escarre não. A Patrícia só quer saber de ir para a praia, ficar na cadeira da praia contemplando a natureza. Então, não faz nada o dia todo. Então, a Patrícia é uma pessoa improdutiva. Na verdade, não fazer nada é perda de tempo, ela perde o tempo, é um tempo vazio, um tempo perdido. Não sei, é uma reflexão. Então, vamos ver o que é que vai dar nisso. Tá? O lazer é sinônimo de ócio? Também é outra pergunta. Então, vamos tentar compreender um pouco isso, né? E aí, a gente tem na forma grega do tempo, né? Os gregos dizem o seguinte, que aion,
significa o sempre, ou o eterno, a eternidade, o ser supremo, o Deus. O Cronos é o chamado tempo mensurável, objetivado, compreende o passado, o presente e o futuro. Por sinal, a gente vive constantemente só o tempo do Cronos, né? A gente vive na atualidade olhando para o relógio. Nós vivemos intensamente o chamado tempo mensurável, objetivado, certo? Então, é o tempo da ciência, né? Do relógio, da organização coletiva. Aí tem a discussão do tempo de Aristóteles, Newton, Gandhi e Popper, né? E tem Kairos. O que é o Kairos? É o tempo vivido, é o que nós buscamos. Por sinal, o Kairos é o tempo do brincar, é o tempo da alegria, é o tempo do prazer, é o tempo do contentamento, da diversão. É no Kairos que a gente acaba encontrando a mais intrínseca condição do homem quanto o homem ludens, o homem que brinca, porque eu sou um homem que brinca. Então, o Kairos, né, é o tempo vivido, dotado de significado, de importância, de relevância, que me constrói, que me transforma, que me modifica. Tá? É irredutível, constituído pela ação humana. Quanto mais experiência eu tenho na minha vida humana, nas relações que eu tenho com a minha vida, mais repertório eu amplio na minha vida com relação à manifestação do ato de brincar, me divertir e me entreter. A diversão, tempo do Santo Agostinho. Aí tem Kierkegaard, tá? Bergson, Husserl, Heidegger e Sartre. Tá? Então, alguns teóricos que falam sobre isso. E aí, um pouco do que é ócio, né? Essa diferença do ócio e do lazer. Na tradição grega, os romanos denominavam ócio, ótium, com T, certo? As ocupações com o trabalho intelectual. Então, os caras viviam, nesse período da história humana, no período grego, então, pensar, viver a experiência do pensamento, da subjetividade, tá? Da imaginação, do simbólico, era importante, certo? Os romanos denominavam de ócio, ocupações com o trabalho intelectual, em oposição ao chamado negócio, nec otium, negação do ódio. Negar o ódio é negar, tá? Através do trabalho. Por isso que, nesse período, as experiências laborais vividas eram consideradas como coisa de baixo clero. Trabalhar, nesse período grego, era coisa para escravo, tá? E o chamado cidadão mediano grego-romano. Então, essa experiência do trabalho, ela é alterada lá na Revolução Industrial. Você viu aquilo que eu falei antes sobre aqueles marcos das revoluções, né? Agrícola, industrial e do conhecimento. Quem marcou essa mudança, eu acho que caiu aqui. Caiu. Estão pedindo para você liberar aí. Eu acho que alguma coisa aí que mexeu, que saiu a apresentação. Tu pode me autorizar a entrar novamente? Pronto, professor. Pronto, eu vou voltar. Desculpa, viu, pessoal, mas são coisas que acontecem. Vou voltar novamente. Eu acho que alguém clicou em alguma coisa aí que me deletou. Vamos lá. Para que a gente possa dar continuidade nessa reflexão. Parei aqui. Nos perdoem, viu? Isso faz parte desse processo. Mas não tem nada, não. A gente continua. Tá, ok? Então, aí, o que é que eu estava falando sobre essa negação do ócio? O trabalho é uma coisa vista como terrível. Olha que coisa louca. Imagina a gente falar isso na atualidade, pessoal. Vai chamar a gente de vagabundo, né? Hoje, quem não trabalha é vagabundo. Quem não produz e dá resultados é colocado de fora das estruturas sociais. Hoje, o trabalho é fundamental e é importante a produção. Você é importante para que a máquina funcione. A máquina, para girar, você tem que trabalhar no planeta, porque senão fica complicado. Hoje, o olhar é diferente para tudo isso. Aí tem uma coisa aí, um pensamento que eu coloco aí embaixo. O culto do ócio é a crença de que feliz mesmo é quem é rico sem ter de trabalhar. Senão isso é muito comum na cultura brasileira e na cultura latino-americana. Trabalhar, ganhar dinheiro sem fazer nada ou de forma ilícita, certo? Pela sua onipresença e influência. Olha a coisa da onipresença como um elemento importante nesse. Isso é uma coisa ruim, viu? Lógico. Vivemos todos no Brasil. No Brasil é eterna expectativa de que ganhar na loteria, a gente espera ganhar na loteria para ser feliz, tá? Vou um dia ganhar na loteria e aí vou ser rico pro resto da vida e milionário.
de arranjar um emprego público, achando que emprego público a gente não trabalha, que estão levemente enganados, tá? Isso não pode ser passivo de generalização, mas isso era pensado antigamente até hoje. Ah, eu vou entrar no emprego público, porque quem trabalha em setores públicos não trabalham, não produzem, não tem cobrança, tá? Tem garantia de emprego. E isso não é verdade, certo? De granjear um cargo de confiança. As pessoas que te chamam para trabalhar em cargo de confiança, encontrar um padrinho perfeito, casar com um homem rico, casar com uma mulher rica, e aí o golpe, o famoso golpe do baú, as pessoas pensam em tudo isso, né? De descansar numa aposentadoria precoce. Eu não ganho para isso. É sua rancorosa profissão da fé. Isso é um pensamento de um sociólogo brasileiro falando sobre essa questão da relação do ócio na cultura brasileira da forma mais pejorativa. E isso, gostou do golpe do baú? Eu também gostei. Isso é o novo. Então, assim, a Grécia Antiga, como eu falei anteriormente, a sociedade era dividida em cidadão, não cidadão e escravo. Cabiam aos escravos inferiores tarefas braçais tidas como indignas do cidadão. Olha que coisa louca. Então, quem trabalhava eram os escravos. Tá? Então, se a gente pensar hoje, nós somos todos escravos, né? Porque todo mundo trabalha, né? Então, nós somos escravos do trabalho, escravos dessa vida hipermoderna. Olha como o conceito muda. É muito legal, né? Isso, essa história, né? A gente brincar com essas leituras, né? Por isso que é bom ler, estudar, a gente entender esses processos, porque as coisas acontecem e essas transformações na humanidade. Outro, a dedicação ao ócio era ativa, embora poucos tivessem acesso. Então, viver o ócio na Grécia Antiga, no Romano Antigo, era um privilégio. Era a sociedade abastarda. Tá? As pessoas que viviam o ócio, porque viviam diferentes experiências. O ócio era vivido na chamada ócio em ágora, que era espaço de contemplação e assembleias coletivas em praças públicas na Grécia. Tá? Então, era, entretanto, não por conforto. Só que o grego tinha uma relação diferente com o intelectual. Eles não eram por questão de conforto, é porque eles achavam, essas pessoas que eram o privilégio, tinham esse privilégio de viver o intelectual, a experiência da subjetividade do simbólico, tá? De viver o diálogo, as reflexões, as críticas, certo? É porque eles podiam dedicar o quê nesses espaços? A arte, a estética, olha que legal, a filosofia, a literatura, as invenções, aí que partiu as invenções, a criatividade, criar projetos, criar ideias. Olha como é que surgiam as ideias que vem da questão da filosofia. A política era pensada ali. A música, aos debates, as relações humanas que agregam valor. Então, tudo isso agregava valor. Por isso que, nesse período da história humana, o ócio era vivido com essa perspectiva, com esse espectro, com a experiência da evolução e transformação do ser. Era bem legal isso. Mas quem era escravo, não cidadão, trabalhava. E trabalhar era uma coisa indigna. Era uma coisa para gente que não merecia estar em contato com a arte, com a música, com a alegria, com a diversão. Por isso que os gladiadores, as arenas e o esporte foram estratégias, principalmente estratégia dos gestores romanos e gregos, para amenizar conflitos entre escravos e não cidadão com a elite nesse período. Eles usavam a alegria, a diversão, certo? A questão dos gladiadores, as arenas de diversão, para que pudesse, aquela coisa da famosa palavra, de pão e circo, né? Então, isso surge principalmente por baixo clero, cidadão escravo, para amenizar, tá? Para distorcer elementos de ordem de conduta política ou estratégias que os governantes ou os gestores desses períodos utilizavam, e quase, obviamente, que a escravidão, que o não cidadão é que eram mais sobrecarregados e punidos nesse sentido. Então, são questões que merecem vocês pensarem aí. Quando a gente fala dessa palavra ócio, a gente fala do que eu falei anteriormente, do T latino como ser. Ócio é ócio. Por sinal, a filosofia nasceu do ócio. Olha que coisa legal. Se você for falar com a filosofia nasceu do ócio, porque filosofar ideias, pensamentos, subjetividade, devaneios. Por isso que surgiu a filosofia.
Olha que coisa interessante. Necessitamos do ócio para pensar sobre as coisas. Olha aí. Precisamos do ócio para pensar sobre as coisas. Então, qual a relação do ócio pode ter com a nossa modernidade? Será que, como é que é pensado o ócio na modernidade? Tirando a nossa forma de pensar pejorativa no território nacional brasileiro, ser livre para pensar. O ócio me permite isso, ser um homem livre, ter liberdade e autonomia para pensar, para ter pensamento divergente, pensamento crítico. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que contextualiza. Por isso que o ócio tem uma diferença grande é uma experiência e não uma atividade de lazer, manifestada no período da Revolução Industrial como forma de controle. São outros parâmetros que eu não vou falar muito por aqui, que aí são várias aulas. Quem não está em ócio está na negação do ócio. Então, já falei um pouco sobre isso. Olha que coisa interessante sobre a palavra trabalho, pessoal. Vocês sabiam que a palavra trabalho ela tem sua origem na palavra do latim tripalho. Tripalho vem de sofrimento. Por isso que o trabalho naquele período histórico que eu falei anteriormente era considerado uma coisa de escravo, uma coisa para gente escravizada, que não tinha importância nem necessidade. Era pensada como sinal trabalhar era sofrer. Isso não mudou muito não, viu? Isso não mudou muito. Na atualidade, muita gente vê o trabalho como o quê? Como sofrimento. Tem pessoas que trabalham em coisas que não amam, fazem coisas que não querem. Fazem por quê? Porque tem que ganhar sua sobrevivência, o seu dinheiro. É difícil a gente... Aí a importância do ócio criativo, tratado por Domênico de Massa, essa relação do trabalho, do amar e do viver. Vou beber água. Ok, melhorou. Então, o trabalho vem dessa questão do tripalho, denominação de instrumento de tortura. 3 pau, palio. Desse modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Olha que pensamento. Mas isso está muito ligado ao pensamento moderno, viu, pessoal? A gente olha para o nosso trabalho como um sofrimento, principalmente aqueles que trabalham em coisas que não amam. Por isso que você tem que ser apaixonado por aquilo que faz. Aí, professor, é muito fácil falar isso, né, professor Marcos? Mas, às vezes, a gente se submete a determinados tipos de trabalho. Eu sei que é verdade. Mas eu acho que nós temos que buscar, de todas as formas e maneiras, a viver experiências laborais e de trabalho que sejam significativas, que sejam importantes para mim. Porque a partir do momento que você trabalha em uma coisa que você ama, em uma coisa que você quer, você será um profissional diferente, você terá uma relação diferente com a sua vida profissional, com o seu labor. É fundamental, tá? Você buscar evoluir nessa relação com o seu trabalho. Mas muita gente, e essas pessoas que conseguem relacionar o trabalho com amor e com afeto e com alegria, quando a pessoa consegue fazer isso, é uma pessoa privilegiada. É uma pessoa altamente privilegiada. Porque são poucas pessoas que conseguem ter essa vida plena no trabalho. Mas isso está mudando. Eu consigo ver essa possibilidade. Tá bem? Então, é importante que a gente também persiga isso aí. O emprego... Professor? Oi. A gente tem 5 minutos, certo? Para entrar para o intervalo agora. Aí a gente vai tirar a foto, tá bom? Pronto. PC, vamos deixar só ele terminar essa parte aí do emprego, aí a gente vai para a foto. Tá bom, professor? Não, então a foto demora pro muito, senhor depois de volta? Não, para o senhor poder finalizar aí, que aí depois da foto a gente libera para o intervalo. Tá legal. Então, essa questão que você deve fazer, o ócio, o tempo livre, fazer significa não fazer nada, não significa escolha livre de fazer, o ócio significa vagabundagem, não. Aí é um pouco do conceito, a diferença entre ócio e lazer. O ócio é tempo livre, precisa do tempo livre, ambos precisam do tempo livre, mas o ócio é uma experiência, senão é a principal diferença. O ócio, antigamente, era pensado enquanto experiência, que era o quê? Livre, pleno, motivação intrínseca, desejo intrínseco, subjetividade, gostar do que faz, contemplativo e paz. Já o lazer, com a Revolução Industrial, é pensado como uma atividade e não como experiência. Infelizmente, ela é pensada mais como uma atividade, dirigida ou não dirigida, dentro do seu tempo livre.
Lógico que também o lazer pode ter livre escolha, livre-arbítrio, mas quase sempre ela é induzida. O tempo livre que dispõe de uma pessoa, momento de tempo do não trabalho, fora do trabalho, descanso, folga do trabalho, período de férias. Dá um sentido do lazer como praticar esporte, fazer leituras, viagem de turismo, passear, etc. Satisfazer a necessidade básica, como o quê? Comer, dormir e outras coisas. Então, esses são alguns elementos de conceito. Olha que coisa legal aqui, dessa tirinha que existe. É um diálogo entre Frank, tá, e Hermes. Ele diz assim, Frank pergunta, nós somos vagabundos? Aí o Hermes responde, não, nós não somos vagabundos. Vagabundos é o que não tem nada para fazer. Nós temos, só não fazemos. Então, é bom refletir sobre essa questão. Aí é um pouco a questão que seria ócio criativo do Domênico de Massa. Ócio criativo seria o equilíbrio entre o estudo, o lazer e o trabalho. É um conjunto e a união desses três elementos, que é o paradigma do ócio do Domênico de Massa, que é aquele nosso querido italiano. Realizar a coisa dentro das três âmbitos. Divertir-se, criando alegria e prazer. Trabalhar, criando riqueza. E estudar, criando possibilidade de aprendizagem. Então, se você consegue fazer a união desses três elementos, você está dentro de uma perspectiva de uma experiência criativa. Isso é o paradigma do Domênico de Massa, que é o livro dele, Ócio Criativo, no qual eu sugiro que vocês leiam. Pessoal, eu vou passar agora essas lâminas aqui, porque eu vou entrar lá em lazer. Esse material vai ser disponível, vocês vão ver, ó, mas eu não vou falar. Conceito de lazer, segundo o Geoffroy do Mazedier, conceito de recreação e experiência, funções do lazer, ó. Quais são as funções do lazer? Daí eu botei diversão em verde, porque eu vou conectar agora com brincar. É uma das funções do lazer: descanso, diversão e desenvolvimento humano, intelectual, profissional, social, moral e motriz. E aí a diversão entra na questão da imersão do brincar e do jogo e da cultura lúdica. A questão de outras funções, liberdade, aí são alguns elementos, revolução tecnológica, vamos passar isso aí. Aí é uma resenha, um resumo, ó, vocês vão ver a dimensão do lazer, o que ele inclui, pode ser, falta, promove, porém existe. Vocês vão entender isso aí. Aqui é um livro que é muito legal, Loucura do Trabalho, que eu aconselho vocês a dar uma lida, caso queiram. Aí é um livro chamado David Le Breton. David Le Breton tem um livro bem interessante que faz uma conexão com a questão do lazer, Antropologia dos Sentidos, tem aí Antropologia do Corpo, tem aí Conduta de Risco, né? Os jogos de morte ao jogo de viver, que é a questão dos jogos de aventura e jogo de risco, e jogo de violência. Adeus Corpo, que é todos esses livros através da editora Voz e Papiros e autores associados, David Le Breton, que é um francês. Vale a pena ler esse livro, pessoal que é da educação física, que é da pedagogia, da psicologia. Eu aconselho a ler esses livros, que vale a pena ter acesso a eles. Aí outros livros, que eu não vou passar muito, ó, um monte de livros na área de lazer, recreação, políticas públicas. Tem um monte de livro que está disponível gratuitamente, que pode ser adquirido através das plataformas do Ministério do Esporte, certo? Que vocês podem ter lá. Muitos livros baixar gratuitamente. Livro da editora Fontoura, tem muitos livros produzidos, livros bem legais, está aí. É só entrar na editora Fontoura, tem vários livros bons, tem até livros meus lá que vocês podem adquiri-los. E aí o chamado timeline, né? Dedicar uma parte da sua vida, dedicar uma parte da sua existência e do seu tempo à vida. Para o quê? Porque a gente tem que dedicar um pouco da nossa vida, o tempo da nossa vida para o quê? Para a doce far niente, né? Como dizem os italianos, doce far niente. Então, viver essa sensação da farniência, né? Do doce farniense, mas num sentido de evolução e transformação. E outra questão é que não esqueçam nunca disso, que você não perca a vida apenas tentando ganhar, porque às vezes ganhar demais pode significar perder sua própria vida. Então tenha muito cuidado com isso. Você pode perder a sua família, perder as pessoas que você ama, perder as pessoas que estão no seu entorno, perder suas experiências ao você ter uma imersão completa no que diz respeito ao mundo do trabalho, ao mundo do buscar somente ter resultados, 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 resultados. E a vida não é só resultados. A vida, ela deve ser vivida, experimentada intensamente, intensamente. Se vocês conseguirem fazer isso, é muito importante para cada um de vocês, ok? Então, por que brincar? Vamos lá. Por que brincar?
Se eu perguntar para vocês agora por que brincar, por que brinquedo, todo mundo vai me responder: ah, brincar é importante na vida da criança, brincar é fundamental na vida da criança. Todo mundo vai responder que sim, que brincar é importante. Mas na prática, no cotidiano das nossas práticas pedagógicas, no nosso dia a dia como pai, a gente percebe que isso não é verdade. Mesmo existindo as leis que determinam a importância e o direito de brincar do pequeno cidadão. A criança é uma pequena cidadã de direito. Como cidadã de direito, ela deve ser visível, deve ser enxergada, ela deve ter as garantias, como ela tem garantia à saúde, ao amor, à educação, ela tem direito à cidade, a criança tem o direito de brincar. Então, brincar é importante, primeiro, como garantia de direito, como está lá na ONU em 59, Constituição de 88, Declaração do Direito da Criança, na ECO, Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, e também no direito de brincar. Então, enfim, vários documentos que tem internacionais falando sobre a importância do direito. Então, por que brincar? Porque brincar é um direito. Começa por aí. Se brincar é um direito, nós temos que o quê? As famílias, as instituições famílias, as instituições religiosas, instituições governamentais nos 3 diferentes níveis, tá? E as instituições midiáticas têm que garantir à criança esse direito. Agora, garantir esse direito com qualidade, sem que explore as crianças, sem que use as crianças como alma do negócio, porque é uma questão do marketing. Hoje a criança passa a ter um papel importante social, como ser social e protagonista de um monte de experiência de consumo. Daí respeitar a criança nesse sentido, essas instituições, e a gente tem que proteger as crianças de todas as mazelas pertinentes e que aflige a essas crianças e que traz prejuízo ao desenvolvimento dela. Brincar é importante. Professor, porque... travou. Oi? Alô? Oi? Escuta? Pronto. Sim. Brincar é importante porque a criança toma decisão. Brincar é importante porque a criança enxerga além do óbvio. Brincar é importante porque ela estimula as suas mais diferentes linguagens. Brincar é importante porque ela se socializa. Brincar é importante porque ela cria e constrói conhecimento. Brincar é importante porque ela qualifica e potencializa as suas habilidades motrizes. A criança, quando brinca, ela estimula a sua afetividade, ser mais altruísta, solidária, deixar de ser menos egocêntrica e compartilhar mais as suas competências, habilidades imateriais. Brincar é importante porque é um instrumento resiliente. A criança, através do brincar, consegue superar, liquidar suas frustrações, seu medo, suas inseguranças. Daí a importância da psicanálise do brinquedo, do ludodiagnóstico, da terapia através do brinquedo. Por isso que o brincar é utilizado em ludoterapia, com criança com câncer dentro de hospital, com criança com autismo, paralisia cerebral, crianças não videntes. O brincar como instrumento terapêutico, como instrumento resiliente. A criança que vive em extrema pobreza, alheia, excluída, ela entra no universo do brincar, principalmente no brincar simbólico, com brinquedos não estruturados, ela é capaz, dentro daquela situação de violência, de dor, de perda, ela se reequilibrar, se reconstruir, se restaurar e evoluir. Por isso que o brincar é um elemento potente na resiliência. Tá? O brincar, crianças que são ameaçadas, crianças que apanham, crianças que vivem em sistema de cárcere, crianças que vivem em espaço de abrigo de acolhimento, crianças que foram violadas sexualmente. O brinquedo e o brincar pode ser instrumento importante nesse processo. Mas não é qualquer um que pode usar o brincar como essa ferramenta. Preste bem atenção. Brincar é coisa séria. O brincar é um instrumento poderoso, tá, de intervenção e para o desenvolvimento do ser humano. Mas o brincar tem 2 perspectivas, que eu falo sempre para os meus alunos. O brincar, o jogo, o brinquedo e a brincadeira, na mão de pessoas desqualificadas ou não preparadas, ou com falta de conhecimento, é capaz de ser uma arma de mutilação, de segregação e de estagnação de qualquer ser humano. Por isso que brincar é coisa séria. Mas o brincar, o jogo e a brincadeira na mão de pessoas qualificadas, preparadas, estudadas, tendo profundo conhecimento daquilo que faz, pode ser um instrumento de libertação, de autonomia e de transformação humana.
Por isso, se vocês não têm conhecimento sobre esse conteúdo, é melhor convidar, tá? E pedir ajuda a outra pessoa que possa te ajudar nesse processo do uso do jogo e do brinquedo como mediação no processo de ensino-aprendizagem ou ajudar no processo terapêutico de intervenção ou até mesmo, tá, na questão de outras habilidades e competências da criança. Então, brincar é necessário, brincar é fundamental, ele é rico, é complexo e é importante na vida de qualquer ser humano, em especial na vida da criança. E aí eu poderia falar um monte de coisas aqui, porque o brincar é importante. Mas vamos lá. Outro elemento importante é o brincar, os princípios que norteiam o brincar. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 elementos importantes que eu posso responder a pergunta dos professores. O brincar como instrumento da saúde. O brincar é essencial para a saúde física e mental das crianças. O brincar na educação. O brincar faz parte do processo da formação educativa do humano. O brincar é o primeiro instrumento de educação da criança. O jogo e o brinquedo é a primeira relação que a criança tem, seja brincar com o próprio corpo, dentro das experiências de Piaget, no jogo de exercício, as chamadas experiências práticas, que é a pré-história, tá? E a nossa pré-história da nossa construção para o jogo simbólico citado por Vygotsky, tá? Ou é o comum, principalmente por Vygotsky, a questão do símbolo, do significado e da linguagem. Então, Piaget estuda o jogo de exercício. O jogo de exercício e as experiências práticas é a única diferença que nos diferencia do mamífero. Até aí ele iguala o mamífero animal, tipo cachorro, macaco ou gato, ao bebê. Mas chega um período que vem a chamada experiências simbólicas e a linguagem. E aí nós evoluímos e os animais mamíferos inferiores ficam abaixo da gente. E aí, quando a gente está no jogo de exercício, chamado experiências práticas, o que é que acontece? São essas experiências práticas no jogo de exercício, através da motricidade dos sentidos, que a criança se prepara para assumir papel e gerar repertório para o jogo simbólico que o faz de conta quando ele tem 3, 4 anos, dependendo do estágio de desenvolvimento dele. Por isso a presença importante do profissional de educação física qualificado com criança de 0 a 3 anos. Para trabalhar com criança de bebês, e aí a gente vê a ausência de profissionais de educação física. A gente vê o distanciamento da educação física que trabalha com criança de 0 a 3, com bebês. As pessoas não têm conhecimento ou não querem se debruçar sobre estudos e pesquisas da importância da motricidade, da habilidade motora, do movimento, dos sentidos, nesse período etário. Eu aconselho a vocês a se preocupar com os bebês, porque crianças e bebês bem estimulados, com certeza, as suas deficiências motrizes que vocês encontram aí quando ela tem 7, 8, 9, 10, os distúrbios motrizes, os desequilíbrios motrizes, tá certo? Então, essas patologias motrizes, neurológicas, biológicas e motrizes, ela é uma consequência da falta de estímulo qualificado ou educação física, ou movimento de qualidade durante o período dos 6 anos de vida, na primeira infância. Daí a importância de vocês nesse sentido. Enfim, não vou nem falar sobre isso não, que é outra história da minha disciplina, educação física na educação infantil. Vamos lá. Bem-estar e ação social. O brincar é fundamental para a vida familiar e comunitária. O lazer e o tempo livre. A criança precisa de tempo para brincar. Daí tudo aquilo que eu falei antes. O tempo livre para viver experiências lúdicas significativas. Viver o ato de brincar em seu tempo de lazer. Olha que coisa legal. E o planejamento. A gente tem que criar, as necessidades da criança devem ser prioridade no planejamento de equipamento social, a políticas públicas, os equipamentos sociais, a forma como construímos nossas cidades, que a gente pode hoje tratar o conceito de cidade educadora e cidade inteligente. É só botar aí no Google o que é uma cidade educadora, o que é uma cidade inteligente, porque qual é o papel da cidade no desenvolvimento de uma criança, na construção cidadã de uma criança, como a cidade e os equipamentos públicos podem ajudar nesse processo. Daí a importância de uma área de conhecimento da psicologia ambiental, onde foi a minha base da minha tese doutoral em Barcelona, sobre a questão da apropriação, do pertencimento, apropriar daquilo que ela se sente feliz e gerar um pertencimento àquele local. A gente só gera pertencimento quando gera afeto, gera amor e quando a criança é protegida nos ambientes públicos. Daí a importância de experiências, tá? De gestão de políticas públicas e projetos arquitetônicos, daí a importância da cidade nesse papel educativo. Enfim, também é outro tema que a gente pode falar em outro conteúdo sobre brincar na cidade e políticas públicas na cidade. Mas aí não vou falar sobre isso agora.
Então, daí é outra importância. As crianças sempre brincaram. Essa representação do quadro do Peter Bruegel. A criança sempre brincou, as civilizações dos nossos antepassados sempre brincaram. O brincar sempre existiu, o brincar sempre vai existir e vai existir no futuro. Nós nunca vamos deixar de brincar. O ato de brincar, o jogo e a brincadeira vai estar presente em todas as civilizações, em todo o período da história humana, seja nos nossos antepassados, seja o presente que nós vivemos e seja o futuro que aí vai vir. Então, a gente, lógico que as experiências lúdicas serão diferentes. A relação do sujeito com o brincar será diferente, porque a gente vai se apropriar de novas experiências do ato de brincar. Antigamente, nós não tínhamos videogame, jogos virtuais, jogos interativos, escaneamento corporal, gamificados, ludificados. Vivíamos experiências com jogos tradicionais, os jogos populares, os jogos autóctonos, das matizes, né, e matrizes, tanto indígena como africana, que, por sinal, foram essas matrizes que influenciou a cultura lúdica do povo brasileiro, a influência da cultura branca e cultura indígena e cultura africana. Mas a única que é ancestral, que é autóctone, chamado jogos autóctones, é a cultura indígena. Mas aí é outro estudo que vocês têm que ter sobre jogos tradicionais e jogos autóctones ancestrais. Aconselho a estudar sobre isso. Vale a pena se apropriar dessas informações e levar isso para o dentro do cotidiano do trabalho de vocês. E aí outro quadro do Vandercliff, está num museu que eu acho lindo. Eu tive a oportunidade de visitar vários museus na Europa durante o meu doutorado, viajar a vários países da Europa e aprendi muito visitando também vários museus do brinquedo da Europa e Museu da Ciência da Europa. Foi muito legal. Por isso que eu montei o Museu do Brinquedo em Fortaleza. Tá? Experiências europeias me levou a implementar projetos de políticas dentro da Universidade Federal. Tá? Como, por exemplo, o Brincamóvel, como, por exemplo, o Playbus foi uma origem da Grã-Bretanha, da Inglaterra e da Irlanda, onde eu tive a experiência em contato com pesquisadores e professores e a visita em Londres. A gente vê o Playbus funcionando lá como uma política pública de Estado. Cara, é incrível. E por que não isso não pode existir no Brasil? Prova que nós construímos o Brincamóvel da Universidade Federal do Ceará. Agora imagine, se a gente tiver um Brincamóvel em cada distrito em cada distrital do município de Fortaleza, imagine um Brincamóvel, por exemplo, em cada cidade do interior, em todos os 184 ou 94 municípios do estado. Imagine Brincamóvel nas 5 macro-regiões do estado do Ceará. Imagine brinquedoteca em cada escola pública. Imagine um museu do brinquedo em cada cidade do estado do Ceará, reconstruindo a memória lúdica, as tradições, o brinquedo como um patrimônio material e imaterial da civilização. Seria incrível isso. Isso é política pública. É possível fazer laboratório de brinquedo dentro da escola? É possível construir brinquedos e laboratório dentro dos projetos de vocês? É. Dizer que não pode fazer porque não tem dinheiro, sinto muito, isso não é verdade completa. Nós temos várias formas de criar possibilidades de construção de materiais estruturados e não estruturados dentro de espaços que não têm, talvez, condições, tá? Estímulos financeiros para construir determinadas coisas, mas nós podemos fazer coisas incríveis com a nossa capacidade criadora e inventiva. Isso vai depender da gente arregaçar a manga. Tem que arregaçar a manga. Nós não devemos esperar os governos. Eu estou inserido, eu dependo do governo estadual, municipal e federal. Eu só vou fazer alguma coisa se tiver recurso. Não é que eu não estou negando a importância e do poder do governo. O governo ele tem que estar próximo de nós, nos dar apoio, estar do nosso lado. Mas também nós não podemos, tá, negar que a sociedade civil organizada tem poder. O cidadão tem poder. Como cidadão tem o direito e deveres. Nós temos a obrigação de trabalhar junto com essas questões da gestão governamental e com as outras instituições que estão do nosso lado. Enfim, é só uma reflexão que vocês pensam sobre isso. Está aí o brincar, a manifestação de jogos tradicionais. E outra questão que eu coloco aqui, tá? Em estudos que eu já desenvolvi, a gente vê, são poucos ambientes que os adultos aceitam brincar. A maioria dos ambientes, os adultos encaram o brincar como uma forma negativa. E não é uma forma negativa. A gente olha o brincar de forma diferente da criança. A criança percebe o lúdico de uma forma e o adulto enxerga o lúdico de outra forma ou brincar de outra forma. E é tão estranho isso, paradoxal, porque cada adulto foi criança. Eu fui criança. Eu vivi experiência na minha infância. Lógico que nem todo adulto teve experiências positivas ou viveu experiências lúdicas importantes que construísse sua base de amor, sua base de afeto, do apego seguro, tá? Que gerou vínculos com seus pais. Tem crianças muito pequenas, e daí vem aquela reflexão que eu quero jogar para vocês. Ser criança significa ter infância?
Não sei, responda isso. Ser criança significa ter infância? Nem sempre. Principalmente no Brasil, ou em países emergentes, ou países em desenvolvimento, não só Brasil, como África, Índia e outros. Como é que as crianças, será que as crianças vivem intensamente a sua infância? Nós negamos a ela o direito de determinadas coisas? Negamos. O Estado nega, o Estado não está presente? Verdade. Então, a gente sempre vê essa questão do olhar do adulto. Então, as palavras que a gente vê, essas palavras de coerção, tipo, menino, fique quieto, menino, não faça bagunça, menino, não corra muito. Então, menino, pare de brincar, menino danado. É isso que a gente vê todo dia na fala dos professores, na fala dos pais, onde as crianças são limitadas no seu movimento, limitadas na sua subjetividade, são limitadas nas suas linguagens, e isso não pode. A gente tem que criar possibilidades, experiências e repertório que estimule a essas crianças a ter a capacidade de experiências criadoras e transformadoras. E isso pode ser feito dentro da nossa própria casa, dentro da rua, dentro dos ambientes de convivência, ao lugar onde ela vive, ao espaço onde ela vive, dentro da escola, dentro da universidade, enfim, na praça pública. A gente pode viver essas experiências, e todas as experiências, elas são ricas para a criança, quando ela tem liberdade e autonomia de experimentá-las, porque ela leva essas experiências para as suas manifestações do ato de brincar, nas manifestações lúdicas. Essas experiências são fundamentais para que ela possa compreender a si mesma, compreender o outro, o mundo, e compreender o outro, interagir com o outro. Enfim. Aí é outra questão que eu coloco sobre a questão do brincar. O brincar na criança satisfaz as necessidades e potencialidades, porque através dele ela aprende a se comunicar, a liberar seus desejos e sentimentos. Imagina uma criança que é agredida pelo pai, que apanha todo dia, uma criança que é acorrentada, uma criança que é privada de determinado, uma criança que é violada sexualmente, abusada sexualmente. Como é que ela resolve essa questão por um adulto? Principalmente uma pessoa próxima da sua família. Por isso que a psicanálise, a ludoterapia ajuda através da psicanálise, através do brinquedo, citando Melanie Klein e outros como Freud e outros mais. É fundamental na restauração e na intervenção da compreensão do porquê, porque se ela não resolver essas questões, através da ludoterapia, do ludodiagnóstico, da psicanálise, ela vai ter severos problemas como adulto. Então, daí a importância do brincar nesse processo. Criança que, ao brincar, a criança ela consegue liquidar coisas, ela tem poder, ela tem força. No brincar, ela é muito maior do que ela é, como diz Walter Benjamin. A criança, no seu mundo, ela é capaz de coisas inacreditáveis, inimagináveis. Por isso que lá ela se supera. Lá ela entende, o papai bate em mim, meu irmão mais velho bate em mim, o meu coleguinha mais velho bate em mim, mas quando eu brinco com o meu boneco lá, fulano de tal, enfim, o meu Marvel, qualquer boneco que ele queira brincar, e ele começa a bater nesse boneco de forma agressiva, ou joga esse boneco na parede, ou tira o braço do boneco, é uma forma dele entender por que o meu pai bate em mim. Mas eu acabo transferindo para esse boneco chamado objeto estruturado toda a minha raiva, a minha catarse. E é fundamental que ele faça isso, porque ele pode amenizar, suavizar sua angústia. Não é que ele vá aceitar que o pai bata nele, mas é uma forma de dar resposta à agressão que o pai faz nele. Porque se ele pudesse, esse menino ou essa criança menor, se ele pudesse retribuir a violência, ele também o fazia. E isso é uma coisa muito perigosa. Tá? Então, são questões que, por exemplo, o brincar pode auxiliar. Agora, isso não é para qualquer profissional. Você tem que ser profissionais altamente qualificados para trabalhar nessas mediações. Então, desenvolve a criatividade, adquire conhecimento, desenvolve a autoestima, socializa. O brincar é uma necessidade básica, tá? Uma experiência humana rica e complexa. Brincar. Isso é uma coisa legal sobre a questão do brincar. Mas eu não vou nem ler sobre isso, nem falar sobre isso. Nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o tempo. O que está acontecendo na sua vida e nem sua mente determina o seu ato lúdico. O brincar é uma linguagem secreta, é uma linguagem secreta, muito legal, que devemos respeitar, mesmo se não a entendemos. Nós, adultos, temos que respeitá-la, mesmo sendo uma linguagem secreta. O brincar é uma manifestação importante de aprendizagem e da evolução do próprio humano, da própria criança enquanto ser, enquanto humano, enquanto cidadão. A criança que brinca, inventa e joga.
com certeza será um adulto mais criativo, um adulto mais humano e mais feliz. Quanto mais afeto, quanto mais amor ela tem nos seus vínculos, nas suas experiências lúdicas quando criança, nos primeiros anos de vida, principalmente porque está na maturação da capacidade cerebral, daí aquela questão de vários teóricos. O cérebro gosta de brincar por causa da elasticidade do cérebro de acomodação, porque depois que entra os 6 anos, ele consolida e as experiências ficam ali. E aí fica muito mais difícil. Essa brincadeira, essa forma que o cérebro tem de brincar, de acomodar através da sinapse, tá? Dos estímulos, é fundamental nesse sentido. O lúdico foi, para muitas crianças, um momento, tá, da vida altamente significativo e que marcou para sempre, ludicamente, cada um de nós. Tá? Eu, você e cada um de nós. Uma experiência que ninguém jamais vai esquecer. A experiência lúdica é a experiência mais significativa. Só não é legal quando a experiência lúdica é traumática. Quando ela é traumática, ou ela é belicosa porque ela é violenta, é bélica, é belicosa, ela pode trazer também severos danos ao desenvolvimento da criança. Daí aquela fala anterior, o brincar na mão de pessoas altamente qualificadas. Porque o brincar não deve ser utilizado por qualquer pessoa. Deve ser utilizado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque brincar é coisa muito séria. O ato de brincar é tão antigo quanto a infância. Cada criança possui maneiras diferentes de ver e interpretar seu mundo, tá? E de simbolizá-lo. Brincar é um ato, brincar é um ato lúdico constitutivo das culturas infantis, da cultura da infância. E aí tem um livro que eu publiquei, que está lá também, 3 livros que eu publiquei, porque não está aqui, mas vou mostrar para vocês lá na frente. Olha que coisa legal. Olha essa foto diz tudo. Olha a foto. Vê a cena dessa criança, tá, de chapeuzinho vermelho, e o cachorrinho dela de vovozinha. Me diga se em sã consciência um adulto faria isso, ou conseguia pensar como essa criança pensa. E é esse bloqueio que nós acabamos levando na nossa vida adulta. A gente precisa, pessoal, a gente precisa ressignificar a nossa infância. Nós precisamos reconstruir a nossa infância. A gente precisa, não é que a gente vai nos infantilizar, botar narizinho de palhaço e ficar feito um maluquinho. Não é isso. Nós precisamos restaurar a nossa infância. A gente não pode perder de vista a nossa infância, porque é importante para nós. Lógico que nem toda infância foi legal. Muitas infâncias de muita gente foram traumáticas, foram difíceis, tá? Foram complicadas, eu sei disso. Mas é fundamental a gente restaurar, porque, com certeza, algumas experiências lúdicas são importantes para todos nós. Daí o ato de brincar ser a primeira estratégia cognitiva de inteligência do humano. Uma ferramenta que é indispensável e incrível para explicar, entender e conhecer o mundo, e conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Entende? Pense sobre isso. Privar a criança de brincar, falei anteriormente, privar a criança de brincar significa privar a criança de viver. Porque brincar é vida. Negar esse direito de viver, negar o direito de brincar, é negar o direito à vida. Brincar é um direito de vida, inalienável. E nós temos que, como adultos, como pai, como mãe, como irmão mais velho, como vovô, como vovó, como professor, garantir o direito de brincar. E não esqueçam, é no brincar que aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar. Olha que coisa interessante, pense sobre isso. O que significa isso? É no brincar que aprendemos aquilo que qualquer ser humano pode ensinar. Essa experiência do brincar nos ensina coisa, mesmo no jogo espontâneo. Não precisa ser um jogo dirigido, mesmo no jogo espontâneo, certo? Aí, o lúdico é explorar o possível no impossível. Olha que coisa linda. Pense sobre isso. O lúdico, o brincar, é explorar o possível no impossível, no inimaginável. Vocês sabem o que significa isso? E isso a criança é capaz de fazer. Nós fomos, né, capazes de fazer. Mas lógico que a gente às vezes perdeu. Não sei se saiu a imagem. Saiu a imagem, ficou verde. É, porque de vez em quando aparece esse verde aí. Vamos lá. O lúdico é o direito de todas, tá? E uma necessidade humana. Olha que cena linda. Professor? Oi. Nós temos mais 5 minutos. Ah, não vai dar tempo não. Me dá mais tempo aí.
Não pode não ter mais tempo, é? Deixa eu ver aqui com a Patrícia se tem como. É porque a gente tem uma live às 10h30, professor. Então, Aí dá para tempo, então dá para ir até 10h20, 10h. Vamos lá. O lúdico, para refletir. O lúdico é a expressão de uma unidade, de totalidade, da existência humana. Manifesta mediante uma ampla gama de gestos, postura, mímicas, ações, né, que expressam dor, sofrimento. O que é o homem lúdico que eu coloco aí? O homem lúdico é aquele pensado por John Huizinga, o homo ludens. O homem lúdico é aquele que visa conhecer, desenvolver, sentir, cuidar, aceitar e transformar. Isso é o verdadeiro homem lúdico, é a verdadeira criança lúdica. E como é que a gente constrói tudo isso? Constrói através das experiências. O brincar, tá? O brincar pode se entrar em duas ações importantes. A corporidade mais a ludomotricidade. Somente vocês trabalham com a ludomotricidade. Igual ao homem lúdico, construindo um corpo lúdico, um corpo que brinca. O corpo é o principal brinquedo, juntamente com os sentidos e a imaginação. O corpo é um instrumento da ação lúdica. Então, quanto maior forem as experiências, quanto maior for o repertório lúdico, maior será a qualidade do movimento, tá? Maior será a qualidade e a intensidade do brincar, tá? E isso vai depender da intencionalidade pedagógica de cada um de vocês. Qual é a intencionalidade pedagógica tratada por Negri? Tá? E é bom estudar sobre esse teórico, Negri, que tem a intencionalidade. Aí as características do jogo, vencedor, final, regras, hábitos, eu vou passar sobre isso. Vocês vão ver a diferença entre brincadeira e jogo, o que é o vencedor e o que caracteriza o vencedor na brincadeira, o que caracteriza o vencedor no jogo. Aí são algumas questões sobre o brincar, mas aí eu também não quero falar sobre isso, vou passar lá para frente, por causa do nosso tempo, que a Patrícia disse que eu tenho que terminar rápido, então eu não vou me atentar muito a isso, mas são coisas que vocês vão ler aí. O brincar é uma linguagem infantil, o ato de brincar, os sinais, os gestos, são objetos, o espaço vale significar outra coisa daquilo que aparenta ser. O brincar, o principal indicador da brincadeira entre as crianças é o papel que assume no brincar, que é para a gente o jogo simbólico, e assim por diante. O brincar contribui assim na interiorização de determinados modelos de adulto, e aí por diante vai falando. O brincar, tá? Algumas categorias. O movimento, a mudança de percepção, são resultantes do essencial da mobilidade física da criança, a relação com os objetos, as propriedades físicas, a relação sujeito-objeto, a linguagem oral, gestual, é outra questão dos níveis de organização do brincar, e os limites definidos, que são as regras implícitas e explícitas. Não esqueçam, o ser humano é o único animal que tem capacidade de construir cultura, cada sociedade tem sua herança cultural, cada sociedade, cada local, certo? Constrói sua própria cultura. Nossa forma de brincar, pessoal, está intimamente ligado à influenciada pela cultura onde você vive. O lúdico é a expressão da sua própria cultura, da cultura da criança que você trabalha, do adolescente que você trabalha, do adulto que você trabalha. E não esqueça, o lúdico, tá? É um patrimônio material e imaterial da humanidade. Como um patrimônio material e imaterial, ele deve ser restaurado, reconstruído. Daí a importância do Museu do Brinquedo, de jogos de brinquedo, sendo constituído como um espaço de salvaguarda de patrimônio e memória do lúdico, seja dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, ou das novas culturas, ou da nova cultura lúdica que está surgindo hoje na realidade, pensando nos jogos virtuais, gamificação e esses jogos de plataforma gamificada. Eu vou passar tudo isso, viu, Patrícia? Geração de hibridação. A gente é importante essa aqui, ó. A geração Y, que é a geração Y, Z e C. A geração começa a estabelecer a questão da tecnologia, enquanto a geração C nasce conectada. E a geração C completamente imersa na tela, que é os nossos bebês agora. Então, a gente está vivendo essa transformação nas gerações. Eu estou vivendo todas elas. Eu sou da geração Y, eu já estou na Z, passei pela Z, já estou entrando na Z, já eu chego na D, se tiver a D. Então, assim, isso é uma experiência da nossa vida, não tem volta atrás. Daí a gente fala sobre hibridação ou cultura lúdica híbrida, é um artigo que eu estou escrevendo. O que é cultura lúdica híbrida ou hibridação? Mas eu não vou falar muito sobre isso, que é uma outra questão, mas tem várias literaturas falando sobre hibridação ou hibridismo. E aí eu falo sobre a cultura lúdica hibridada ou hibridação. Hibridez, cultura lúdica, eu vou deixar aí, vocês vão ler. Cultura lúdica é uma cultura híbrida, tá? Uma recriação criativa da cultura de diferentes adultos, de várias localidades e tempos. Aí eu vou falando um pouco sobre essas questões de cultura lúdica híbrida.
Aí é outra questão que é importante pensar, as dimensões da cultura lúdica. Nós temos 3 dimensões. O playwork, que é tratada pelos ingleses na Inglaterra, o ambiente de brincar, o ambiente lúdico estruturado para brincar, a mecânica do brincar, a mecânica está atrelada aos elementos de jogos, que é a regra, narrativa, roteiro, jogabilidade, rejogabilidade, experiência, que é muito utilizado hoje no chamado board games moderno, e a playformance. A playformance está vinculada ao brincar e ao movimento e à questão da motricidade. E aí vamos passar um pouco sobre isso. Vou passar isso. Eu vou passar isso também. 1 minuto, tá, professor? Não. A gente vai para as considerações finais. É porque às 10h30 a gente tem uma live e a gente tem uma convidada, então ela tem um horário também restrito, tá certo? Em relação a isso. Então, eu vou passar para esses gráficos. Infelizmente, tem um monte de organograma, mas eu teria que explicar. Mas aí depois, quem quiser conversar comigo, eu vou passar para os livros que eu acho importante que vocês vejam. Mas depois, quem quiser conversar, vai entrar em contato comigo no meu WhatsApp, código 85 996 230830, repetindo, 996 230830. Aí tem a questão da herança do brincar, tem a questão dos jogos modificados, que é importante para os profissionais que trabalham com jogos modificados aí na educação física. Tem o movimento, a questão do movimento, olha que coisa legal para refletir, depois entrar no livro. Criança tem necessidade de se moverem? E respondam. As crianças têm capacidade de se moverem? É outra pergunta. As crianças têm necessidade de se moverem? As crianças têm capacidade de se moverem? Que é outra questão. Como pode o adulto intervir no desenvolvimento da motricidade? Você, profissional que está aí. E outra coisa, para onde deve ser dirigida a transformação da conduta motora? Tem 2 possibilidades. Primeira, você, para propiciar a utilização do domínio do corpo e do movimento. E segunda, é para a vida afetiva e a relação consigo mesmo, com o outro e com o meio. Mas aí é uma questão que eu abordo muito na educação física infantil. Aí a importância do movimento, na questão do brincar. E aí a cultura maker, que é muito importante para nós. Na cultura maker, que é bom você estudar sobre isso, eu tenho vários livros aí sobre essa questão, que é dedicar-se, aprenda você mesmo, permita-se errar, a importância do erro, só não pode usar mais a borracha do que o lápis. Equipe-se, compartilhe, faça, mude, divirta-se, apoie e participe. Essa é a cultura maker, a cultura do faça você mesmo. E aí é o chamado 4PS da aprendizagem criativa, de Resnick, que é projetos, paixão, pensar brincando e atividade entre pares, que tem muito a ver com a chamada metodologias ativas e a chamada aulas invertidas, que aí é na aprendizagem cooperativa. Mas eu não quero também falar sobre a aprendizagem cooperativa. É tanto conteúdo, é tanta coisa. Enfim, olha aí que livros legais. Professor, vamos lá. Desculpa lhe interromper agora, tá? Vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais para a gente finalizar esse primeiro momento aqui. Ok. Esses são alguns livros que vocês podem ter acesso aí, que estão para ser comercializados. Esse foi lançado recentemente. É só entrar aí, que é através do PagSeguro. Aqui são e-books gratuitos, onde vocês podem ir lá no site e baixar, ó, tudo gratuito isso aí, e-book gratuito. Ó, mais e-book gratuito, pode baixar, tem um monte de artigos nossos, meus, com o autor e autor do seu também. Livros interessantes para vocês lerem, ó. Livros sobre crianças com deficiência e equipamento, está lá no portal do Ministério da Educação, que trabalha com jogos adaptados, tá? Vale a pena ler esse livro. Livros sobre Lara Mara, criança não vidente, brincar para todos. Jogos e brincadeiras para criança não vidente de baixa visão. Bem legal, é só pedir para eles mandam para vocês. Jogo em hospital, brincar em hospital, criança com câncer, criança hospitalizada. Professor, a gente vai passar essa apresentação para eles, tá certo? Aí eles visualizam lá. Legal. Então, vou passar aqui que eu quero só fechar para a gente encerrar a questão da formação do educador. Formação do professor ganha qualidade, não esqueça disso. Quando a sua sustentação estiver presente em 3 pilares, formação teórica, formação pedagógica e formação lúdica. Quando você consegue equilibrar tudo isso, com certeza você terá um professor, um profissional altamente qualificado. Daí a importância do papel das universidades, da faculdade, em qualificar e discutir a importância do lúdico, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, na formação desses profissionais.
Quero agradecer a vocês. Eu sei que é muito tema, muito assunto. Quem sabe em outra oportunidade a gente conversa. Então, estou aberto aí a perguntas e fechamos. E aqui a resposta do jogo, viu? Quem quiser aí ver o segredo do quadrado, viu? Esse a gente teve algum ganhador? Quem vai verificar ninguém acertou até agora. Pronto. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês no Desafio das Cores, mas como vocês estão vendo aí, esse aí é o resultado final. A gente não teve um ganhador, né? Se tivesse comprado o livro do professor, teria achado a resposta, né, professor? Patrícia, tira a tela dele para a gente poder tirar as fotos. Pronto, professor, o senhor desliga aí a sua tela para a gente adiantar com as fotos. Ok. Professor, eu gostaria muito de agradecer o convite que o senhor aceitou, tá bom? O senhor hoje fechou a nossa semana de lazer, eu acredito que tenha fechado com chave de ouro. Muito conhecimento para todos, muitas perguntas interessantes, mas infelizmente o tempo é muito curto e não deu para a gente fazer todas as perguntas. Mas aí, como o senhor disponibilizou as redes sociais do senhor, o WhatsApp, eu acredito que futuramente eles vão estar entrando em contato aí com o senhor atrás dos vídeos, atrás de... Quero agradecer, professor Marcos, pelo... Eu sou de toda a nossa família. A nível de conhecimento, fiquei muito feliz, assim, beber desse poço de tanta sabedoria. Um grande abraço, fico muito grata.